E aí pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não coloco vídeos aqui e algumas pessoas pediram para eu continuar colocando alguma coisa de vídeo falando sobre os assuntos que eu que eu acabei falando nos vídeos anteriores, alguma coisa sobre patrística, mas eu também vou tentar fazer alguns vídeos falando sobre alguns livros interessantes, ou pequenos livros ou livros mais conhecidos que eu tenho aqui ou que eu já li, de repente não tenha li emprestado, li de alguma outra forma, né? Para começar essa série nova de vídeos, eu confesso que eu fico um pouco receoso de fazer alguns vídeos porque me parece que muita gente faz vídeos e coloca no YouTube sem ter exatamente o que dizer. E eu prefiro fazer vídeos, nem que for com pouco conteúdo, mas com conteúdo que seja de alguma forma valioso ou de ajuda para algumas pessoas. Quando eu postei alguns vídeos a respeito do processo meu e da minha família de conversão para a igreja católica, eu pensei e acredito que isso possa realmente ter ajudado algumas pessoas que têm algumas dúvidas, né? Alguns protestantes ou mesmo até alguns católicos que me disseram que gostaram dos vídeos. Então, se isso ajudou, eu fico feliz, porque alguns estão entrando, eu creio que muita gente está entrando no YouTube simplesmente para fazer um nome, ganhar likes, até ganhar dinheiro. Eles têm suas razões, eu não estou aqui para debater se eles estão certos ou estão errados, né? Eu acredito que, ou eu penso que o melhor seria ter alguma espécie de conteúdo, nem que for um pequeno conhecimento com o qual você pode passar e ajudar algumas pessoas que de repente tenham dúvidas dentro daquele assunto que parece para você tão insignificante ou que todo mundo já sabe, mas eu percebi com alguns vídeos meus que muita gente não tem conhecimento de alguns assuntos dos quais eu estava falando, ou que de repente não pensaram nas dúvidas que eu tive quando eu estava no processo de conversão, e isso ajudou bastante. E como eu gosto bastante de ler também, tenho colegas meus também bons leitores que indicam bons livros. Eu quero indicar também alguns livros e tentar falar sobre alguns livros, alguns assuntos de livros dos quais eu li, os quais eu tenho contato. O primeiro que eu queria citar é um livro simples, um livro pequeno, quase um livro panfletário mesmo a respeito de um assunto que é um dos mais controversos da história, que é a Inquisição da, da Idade Média, o processo inquisitorial da Idade Média, que na verdade já começa errado você tratando de a Inquisição. Os corretos seria você falar de vários processos ou de várias inquisições que aconteceram ao longo da história, né? Então, para você conhecer bem esses assuntos, você tem bons livros, mas um que eu quero indicar hoje rapidamente é esse aqui, que se chama A Verdadeira História da Inquisição, de um autor italiano chamado Rino Camilleri. Ele é um livro pequeno, é quase um livro panfletário mesmo, ele foi lançado pela editora Ecclesia. E nesse livro ele expõe rapidamente os pontos essenciais da Inquisição, ou das Inquisições, né? O que foi, como que se deu o processo, por que são várias Inquisições, quais são elas, fala-se do que era o tribunal, como funcionavam as penas, né? O que era a Inquisição na realidade, né? Ah, a gente fala assim que é um livro panfletário, até na introdução, o autor na introdução ele usa esse termo, mas não num sentido pejorativo, sim num sentido de que é um livro realmente introdutório, é como se fosse aquele primeiro grito de uma marcha, né? Ou de um assunto, aquela pessoa que introduz de uma forma mais rápida, mais condensada, né? Não esqueçamos que a grande ou a maior parte do mito da Inquisição surgiu por panfletagem, realmente, panfletagem protestante, depois panfletagem iluminista.
Então, nada melhor do que também você começar assim, a ter uma introdução nesse assunto com uma espécie de livro panfletário. Depois você pode caminhar com um estudo mais aprofundado. Tem outros livros. O que me vem à memória agora é um bom livro do Christian Iturralde também, que chama-se Inquisição. E outros mais estudos, a Regine Pernoud, outros que leram, que falaram sobre esse assunto. Christopher Dawson, inclusive, cita algumas coisas nos seus livros. Então, eu recomendo Verdadeira História da Inquisição. É um livrinho interessante, para um bom leitor aí, dá para ler em uma semana até. Alguém que gosta bastante de ler, lê bastante, tem uma boa fluência em leitura. E ajuda bastante a deixar de, assim, você tirar alguns estereótipos que foram colocados na história da Inquisição, desde a época, né, da Revolução Protestante, um pouco depois, ali século XVII, XVIII, que foi quando surgiram grande parte dos mitos a respeito da Inquisição, né? É tratado de forma equilibrada, apesar de ser panfletário, lógico. O Rino Camilleri, ele é defensor, não exatamente defensor da Inquisição, mas é um católico, ele está defendendo a igreja, mas sem ficar passando paninho, ou sem deixar de falar até de alguns erros que infelizmente foram cometidos por quem estava envolvido com esse processo. Tá? Então isso é importante a gente conhecer e entender o que foi de fato o processo inquisitorial ou as inquisições. Tá? É bastante interessante, eu recomendo a todos que têm interesse nesse assunto, pelo menos um interesse inicial. Né? Deixo aqui minha dica e deixo também um abraço a todos e um agradecimento a todos que têm até se inscrito no meu canal ou visto os meus vídeos, os vídeos que eu gravei ano passado, retrasado. Eu não esperava até ter um bom alcance, principalmente o primeiro vídeo que eu gravei, tive um bom alcance. E se ajudou algumas pessoas, eu fico feliz. Eu creio que tenha ajudado. Fiquem com Deus, até a próxima.